Você sabia que o menor país do mundo depois do Vaticano é também palco da corrida mais glamurosa da Fórmula 1? Estamos falando de Mônaco. O GP de Mônaco é sinônimo de luxo, iates milionários e, claro, nosso querido Ayrton Senna, o rei das ruas de Mônaco. Hoje eu e o Jonathan que a gente vai conversar sobre esse assunto, porque eu quis sugerir, porque particularmente eu sou apaixonado pelo GP de Mônaco, não sei porque eu acho que é diferente, eu não sei se eu tenho uma lembrança de quando eu era mais novo, de gostar de assistir, e a corrida que sempre me marcou foi tanto o GP de Mônaco quanto o GP de São Paulo, né? E eu quis sugerir para ele para a gente fazer algumas conexões. Então, essa semana vai acontecer o GP de Mônaco e também falar um pouco do Ayrton Senna. E em relação ao Mônaco, também falar que é um refúgio de muitos milionários do mundo. Por que eles vão para lá? Algumas coisas relacionadas a isso. Por que o Ayrton Senna é considerado o rei de Mônaco, né? Tem algumas curiosidades sobre ele, sobre essa corrida, sobre essa pista, né? E também fazer uma conexão final aí com a Senna Tower, que foi lançada agora no mês de maio de 2025. Que vai ser o maior prédio residencial, 100% residencial do mundo, que vai ser construído lá em Balneário Camboriú. Então a gente quis juntar um pouco desses temas que nós particularmente gostamos bastante, que é milionários, Fórmula 1, Senna e grandes edifícios, e fazer um bate-papo aqui eu e o Jonathan. Mas antes de a gente continuar, tá? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, ajuda bastante a gente, viu? Jonathan, vamos lá, cara. Vou jogar para você aqui a seguinte pergunta, na verdade, né? Por que você ainda não mora em Mônaco, Jonathan? Porque eu sou um simples rua de terra, né? O valor do metro quadrado lá de Mônaco é simplesmente o meu salário anual aqui em Portugal. Então, assim, não tem condições. E eu vou falar pra você, também tenho muitas boas recordações do circuito de Mônaco. Para mim é o mais charmoso, porque assim, para mim qual que é o grande ponto? Mônaco não é só você ter o melhor carro mais veloz. A diferença de Mônaco, do cara que dirige bem em Mônaco, é ele ser bom de braço. O cara tem que ser bom tecnicamente. Porque salvo engano, eu acho que nem tem área de escape em Mônaco. Então, assim, se errou, é muro. Não tem. E pouquíssimas. Não tem comparação com os outros circuitos. Então, assim, qual que é a questão? O cara não pode errar, ele tem que andar rápido, e é um circuito que todo mundo fica com medo, assim, todo mundo gosta, né? Mas as pessoas sempre ficam com medo. Acho que talvez até os próprios pilotos devem sentir um pouco de medo de dirigir em Mônaco, porque afinal de contas, a chance de erro ali é zero. E ele é um circuito que naturalmente ele é menor do que os outros, obviamente, né? Ele vai ser mais lento, então ele é menor, e não tem chance para erro. E eu acho que esse é o grande charme de Mônaco, o cara tem que ser bom mesmo para pilotar lá. E os pilotos estão no limite, né? Porque assim, como a Fórmula 1 é decidida por segundos ou milésimo de segundos, né? Então, se ele não for no limite, que é basicamente esfregando a roda no guardrail, né? Ele perde alguns milissegundos, que em tese faz ele ou perder a pole ou perder a corrida, né? E é uma corrida que basicamente se define com as posições de largada, porque é praticamente impossível ultrapassar em Mônaco, né? Exceto se tiver um safety car, algum acidente, alguma outra coisa muito diferente, é difícil ultrapassar, né? Porque justamente por ser uma pista menor, né? Tem menos áreas retas, enfim. É uma coisa diferente. E já fazendo a conexão com o Mônaco e também em relação a Ayrton Senna, apesar de eu ter sempre escutado que ele é o rei de Mônaco, né? Eu não sabia necessariamente por quê. Eu sabia que ele venceu muito lá, só que curiosamente ele é o piloto que mais venceu em Mônaco, né? Ele venceu 6 vezes em Mônaco. Deixa eu pegar aqui os anos que foram em 87, 89, 90, 91, 92 e 93. E muito provavelmente, se eu não tivesse tido a infelicidade daquele acidente fatal, né, ele talvez teria vencido mais ainda. E ó, em 88 era pra ser um dos recordes dele ali, tá? Ele tava tipo 1,5 segundos na frente do Prost e ele bateu nesse dia. Ficou pistola, foi acho que pro hotel lá que ele tava ficando lá em Mônaco, se trancou e não falou com ninguém. Inclusive tem a série sobre ele, né? O documentário lá que é fenomenal. Sim. É curiosidade, para quem não assistiu, vale a pena, na Netflix. Então, Senna venceu essas 6 vezes, né? Depois veio o Graham Hill, que venceu 5 junto com o Michael Schumacher, que também é uma outra lenda, né? Depois Alan Prost com 4, e aí depois começa aqui com 3 vezes o piloto em atividade ainda que tem 3 vitórias, é só o Lewis Hamilton, né? Depois os outros aí, tudo 2 ou 1. Então, assim, é um piloto diferenciado mesmo. E, inclusive, eu nunca me esqueço,
uma entrevista que fizeram, já deve ter uns 5, 6 anos, com todos os pilotos da época, inclusive, não, foi mais, acho que faz mais tempo, porque o Schumacher ainda estava correndo. Mas enfim, fizeram uma pesquisa, uma entrevista com todos os pilotos da época e perguntaram qual era o maior piloto de todos os tempos. Cara, e foi unânime, unânime. Todo mundo respondeu Ayrton Senna, inclusive o Schumacher. Apesar dele sempre ser muito, como é que fala assim, ele se achava muito, né? Ele se olha pro dia, obviamente, que ele é um excepcional piloto, tem vários recordes aí até hoje, né? Mas até ele foi humildemente reconhecer que o Senna realmente era um piloto diferenciado. Depois a gente vai colocar um trecho do Senna pilotando aqui em Mônaco, vocês vão ver que o negócio é diferenciado, ele parece de outro planeta. Inclusive, quem é muito fã de Fórmula 1 associa ele com extraterrestre de forma assim, quase que unânime, porque é muito diferente o jeito dele pilotar. Não é no limite, ele é um cara que conseguia ir acima do limite, tanto que você não consegue ver ninguém pilotando daquele jeito. E isso naquela época os carros eram bem menos tecnológicos do que hoje, né? Então, assim, exigia muito mais ainda do piloto do que hoje. E pilotando na chuva. Pilotando na chuva. Ele é considerado por muitos o rei da chuva. Esse é um grande diferencial dele. Ele gostava. Ele gostava realmente da coisa mais difícil. Eu acho que era uma conexão tão íntima dele com o carro, então ele sentia o limite do carro, até onde ele podia ir, assim, naquela... Daqui, se eu for um milésimo acima disso, eu vou bater o carro. Então, eu acho que a conexão dele era tão intensa com o carro que ele sabia tudo que ele podia fazer, né? Sem assim, causar algum acidente, enfim. Voltando também para falar um pouquinho de Mônaco, assim, vocês devem ver, mesmo que quem não acompanha a Fórmula 1, sempre aparece na televisão na semana da Fórmula 1, aqueles iates, aquela coisa maravilhosa, aquele ambiente lindo, aquele mundo de gente rica. E por que, né, que Mônaco tem tanto rico assim? Eu vou começar aqui, mas vou passar para o Jonathan, mas basicamente é como se fosse uma cidade, Mônaco, né? Tem 2 quilômetros quadrados e tem uma das maiores concentrações de milionários do planeta. Mas não é por acaso que isso acontece, né? Por que tem tanta gente rica que gosta de morar lá? Conta para nós aí, Jonathan, por que tem tanto milionário em Mônaco? Tem até uns dados, né, que a população mesmo que nasceu lá, que mora lá de raiz mesmo, sei lá, 10, 20%. O resto normalmente é estrangeiro que está lá em busca de refúgio fiscal. Então lá, salvo engano, eles nunca tiveram, ou há muitos anos não tem imposto de renda. Então é o refúgio de paraíso fiscal. Os caras estão lá porque querem deixar um dinheiro lá e pagar menos impostos. E uma outra curiosidade que eu estava pesquisando também sobre Mônaco é o preço do metro quadrado. O metro quadrado em Mônaco é muito caro. É cerca de 50 mil euros o metro quadrado. Então estamos falando aí que um apartamento de mais ou menos uns 120 metros quadrados em Mônaco vai estar lá na casa de uns 6 milhões de euros. Para começar, mas eu acho que deve ser muito mais. Para começar. Fora aqueles iates que o pessoal estaciona lá na beira do GP para assistir. Inclusive, eu moro em Portugal e tal, eu já vi aqui para ir para assistir GP, e o de Mônaco realmente é um dos mais caros, assim, você vê que você precisa desprender um bom dinheiro para conseguir ir lá. Hoje, é que assim, tá muito em cima da hora, né? Mas a gente estava acessando o site da Fórmula 1 antes de começar o vídeo aqui, e tem o mais barato hoje disponível para Mônaco é a partir de 2.400 euros para sábado e domingo só. 2 dias. Tem aqui de sexta a domingo a partir de 19 mil euros. Então, assim, é muita grana. Então, não é à toa que é realmente o GP conhecido por ter os maiores ricos milionários que ficam desfilando por lá. Você falou aí 2.400, eu fiz a conta aqui, o euro está R$ 6,32 na data de hoje, dá bagatela de R$ 15.168 aí, só de ingresso, né? Então, vamos pôr que um brasileiro quer ir em Mônaco assistir aí, em 2 pessoas, só de ingresso são 30k. É um rolezinho de 60, 70k, né, para assistir uma corrida de Fórmula 1. Realmente é para poucos, né? Eu tenho esse sonho de poder estar presencialmente um dia ainda em Mônaco. Espero conseguir realizar. Na verdade, tenho o sonho de ir em Fórmula 1, na verdade, né? Quero ver se eu consigo ir em São Paulo esse ano, que é no mês de novembro, né? Mas, assim, na verdade eu queria ir em todas, né? Mas assim, as principais é Mônaco, depois Las Vegas, Miami e Abu Dhabi. Sou apaixonado por essas corridas, eu acho que é um rolê diferenciado, mas todas assim tem a cultura envolvida, né? É bem interessante. Mas em relação a Mônaco ainda,
Sim, é um local sem imposto de renda, né? Então, o que aqui no Brasil te tiram 27,5, lá tira zero, né? Então, o que é mais negócio? Ficar no Brasil tirando 27,5. Isso para quem já é super rico, né? E tem a opção de viver de renda, alguma coisa assim. Lá é zero, né? Inclusive empresas são instaladas lá, porque também parece que é isento imposto de renda para PJ também, não é só para pessoa física, né? Então muitas empresas que mexem com investimentos, que cuidam do dinheiro das outras pessoas, né, se instalam lá para esses benefícios fiscais, é onde acaba atraindo muita gente. E a questão do metro quadrado ser tão caro, eu acho que não tem necessariamente a ver com o fato de ter muito rico lá, mas tem a ver mais com geografia mesmo, né? Você tem 2 quilômetros quadrados, não tem mais o que fazer, né? A não ser que os caras comecem a construir no mar, não tem mais espaço para construir nada lá, né? E eu acho que talvez eles se limitam a fazer coisas muito grandiosas para não prejudicar a beleza do local, né? Que é muito bonito, então talvez não faria sentido fazer uma arranha-céu de 100 andares lá. Mas enfim. Então a capital de Mônaco é Monte Carlo, a moeda lá é euro, mesmo eles não fazendo parte da União Europeia, tá? E eu vi uma coisa interessante, parece que eles emitem euro, mas com um layout diferente, próprio deles. E, inclusive essa moeda é muito cobiçada, né? Eu não sei necessariamente se isso vai em circulação ou não, ou se fica guardado, eu não sei como é que funciona, mas se um dia alguém tiver curiosidade de querer ir para lá, como é basicamente como se fosse uma cidade da França, né? Que fica recortado ali numa parte da França, e então eles usam o euro para lá. E a família Grinaldi, que governa o país lá, né, desde 1297. Então, nesse período para cá, tiveram vários altos e baixos aí com a história dessa família. Inclusive, teve uma época que acho que a França falou: ó, se vocês não tiverem herdeiros daqui para frente, a gente vai anexar vocês aí. Mas parece que teve, eles se organizaram e conseguiu ficar independente desde então, né? Para ir para a segunda metade do vídeo aqui, eu quis fazer uma conexão interessante, porque assim, o Senna é um cara ele é um dos poucos brasileiros que é admirado no mundo inteiro, isso por pessoas não só da Fórmula 1, mas pessoas de qualquer segmento do esporte, da economia, dos negócios. Ele é um cara que até hoje é muito reconhecido. E mesmo que tenha se passado aí 30 anos da morte dele, ele ainda é muito lembrado, tá? Eu achei uma excepcional homenagem que fizeram a ele, juntar, né, fazer essa junção aí. Se eu não estiver enganado, é a FG Engenharia, a Van, né, do Luciano Heng, e a empresa do Senna, que a família dele administra hoje. Esses três se uniram para fazer aí a Senna Tower, que vai ser o prédio residencial mais alto do mundo, né? Tem prédios mais altos, mas assim, eles são mix com salas comerciais e hotel e também residências, né? Mas exclusivamente residencial, essa vai ser a maior torre do mundo, tá? Eu sempre, desde pequeno, gostei de prédios altos, desde sempre admirei muito, inclusive na época do World Trade Center. Apesar de ter acontecido os ataques lá, mas me marcava muito por conta dos filmes. Eu falava, nossa, um dia eu precisava conhecer esse lugar, né? Infelizmente não vai ser possível, mas sempre me marcou muito prédios altos. O Burj Khalifa, eu acompanhei a construção dele desde pequeno. Tinha um sitezinho deles que ia mostrando a construção desde a fundação e tal. Eu acompanhava isso na época, gostava. E agora com a Senna Tower não vai ser diferente, tá? Balneário Camboriú aí todo mundo já reconhece como uma Dubai brasileira. Obviamente considerando seus limites de comparação, mas realmente é um lugar do Brasil que está se desenvolvendo muito no ramo imobiliário, na parte de desenvolvimento como um todo. Uma cidade que está investindo muito em segurança para que possa atrair tanto investimento assim, né? E vai ser uma homenagem legal. O projeto, a gente vai colocar aqui algumas imagens para vocês irem acompanhando, alguns vídeos também. Mas para quem não ouviu falar ainda, quiser conhecer, é um projeto sensacional, pessoal. Assim, dispensa comentários, mas eu vou deixar o Jonathan comentar um pouquinho aqui, que ele estudou bastante sobre essa torre, porque assim, eu vou falar com os olhos de alguém muito fã, mas tem algumas coisas técnicas para a gente fazer, né? E eu, assim como sou, só antes de passar para o Jonathan, como eu sou muito fuçado, eu mandei mensagem, me cadastrei lá, apareceu um anúncio de um corretor de lá para mim no Instagram, e eu, né, obviamente, com toda a minha pompa de milionário fake, mandei mensagem pro cara, falei assim, eu tenho interesse aí no imóvel, quanto que é, tal.
E, resumidamente, pessoal, a gente está falando aí de imóveis de 25 a 30 milhões de reais, tá? Então, e com um detalhe interessante que eu achei meio estranho, não sei se é padrão desse tipo de imóvel, mas 10 anos de obra. Então, assim, eu não sei como é que eles vão conseguir amarrar um capital tão alto, né? Sei lá, 20, 30 milhões de reais para uma entrega em 10 anos. Ele falou para mim que conseguiram baixar para 8. Mas, enfim. Jonathan, você já reservou tua unidade lá? Já tô financiando já pelo Banco do Brasil, em suaves 30 anos, só que não. Mas eu não estudei a fundo, não. Eu vi alguns detalhes assim sobre essa construção. Uma delas é um sistema de amortecimento, né, para evitar chacoalhar demais. Eles precisam ter uma certa segurança diferente para garantir o conforto desses lindos milionários que vão estar por lá. Então, segundo os dados aqui que a gente conseguiu levantar, vai ter aproximadamente aí, né, 2 triplex de aproximadamente 900 metros quadrados, 4 coberturas duplex de 600 metros, 18 mansões que variam entre 400 a 500 metros e mais ou menos 200 apartamentos com metragens de 400 metros quadrados. Então, assim, é realmente uma construção fenomenal e é uma homenagem muito interessante para o Ayrton Senna. Eu acabo folheando bastante o Instagram e tal, e vez ou outra aparece algumas coisas a respeito de Balneário para mim. Hoje existe um tema que é debatido entre as pessoas de lá, em que esses prédios muito grandes, especialmente ali perto da praia e tal, estão causando uns probleminhas para a cidade. Por exemplo, o sombreamento da praia. Então tem muita gente que reclama que às vezes mal bate sol em determinada hora do dia na praia, justamente por conta da construção do prédio que evita que o sol bata. Existe também um problema aqui que eu levantei, que é um de ventilação, que essa verticalização demais pode atrapalhar a circulação de vento e aumentar a sensação térmica nesses locais. Então, ou seja, a gente está falando da elevação da temperatura. E a gente sabe que normalmente elevação da temperatura e dinheiro podem caminhar em sentidos opostos, né? A gente sabe que os países mais frios normalmente têm mais grana que os outros. E também um assunto que é muito debatido lá, que é a descaracterização do Brasil. Então tá todo mundo achando que tipo a cidade vai deixar de ser aquela cidade tranquila, pacata, um refúgio para você estar, e tá atraindo muita gente, o que vai causar um problema ali para as pessoas que inicialmente moravam lá por ser um local mais tranquilo. Eu sei que hoje muita gente que quer comprar apartamento lá já busca áreas um pouco mais ao redor, mas aquela região ali de Santa Catarina realmente tende a ter um problema muito sério de preço de imóveis. Então, realmente vai ficar muito reservado exclusivamente para a galera que tem muito dinheiro. Tem vários fatores, né? Tudo que envolve ações humanas, isso não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Você vai fazer uma rodovia, você vai mexer com o ecossistema, né? Você vai expandir uma cidade, você vai mexer com o ecossistema. Inclusive, eu vi recentemente, acho que eu não sei se é algum país da Europa. Não, mentira, na Groenlândia. Eu acho que foi na Groenlândia que eles instalaram pás eólicas para gerar energia e tiveram que tirar tudo porque estava atrapalhando a imigração em massa de aves, e isso, quando as aves não imigram do jeito que elas faziam, isso impacta outros ecossistemas por conta de, sei lá, não sei se é polinização que fala, mas as aves acabam levando sementes, acabam servindo de alimento para outros animais, isso acaba atrapalhando o ecossistema, então eles tiveram que tirar. Então, assim, sempre tem um impacto ambiental, né? Inclusive a Camboriú, o Balneário Camboriú teve que fazer aquela extensão da areia, porque era muito curtinha, né? Eles expandiram a área de areia, porque estava muito pequena, então isso também teve um impacto significativo, mas assim, tudo tem o ônus e o bônus, né? Então, talvez o desenvolvimento econômico da cidade traga muitos benefícios, mas na parte ambiental, talvez nem tanto, e talvez eles possam compensar isso em outros lugares, outras áreas, enfim. Mas ainda falando sobre a torre, você não comentou, talvez você não tenha visto, mas o que mais me impressionou, cara, eu não sei se são todas as unidades, tá? Mas eu sei que algumas unidades vão ter elevador para o seu carro. Então você vai chegar de carro, você vai parar no seu elevador e você vai subir de carro
pro seu apartamento. Então você não vai deixar teu carro lá parado no subterrâneo lá. Você vai simplesmente chegar, entrar com o seu carro no elevador, subir e estar lindo pleno com o seu carro, com a sua vista aí de 400, 500 metros de altura. Então, realmente é uma construção muito grandiosa e para poucos, né? O que mais me chamou a atenção foi essa questão do elevador para carro. Bom, pessoal, basicamente era isso, tá? Se você curte Fórmula 1, curte o Senna, curte prédios grandes, gostou um pouquinho de saber um pouco mais sobre Mônaco, curte esse vídeo, ajuda a compartilhar, isso ajuda bastante a gente, tá? Você escrever nos comentários algum tema para vídeo que você gostaria de ouvir a gente conversando aqui, tá? E resumidamente é isso. Vamos torcer, né? Quem sabe daqui um ano ou dois a gente não faça uma live dessa, um vídeo desse lá em Mônaco já, né, John? É isso, e torcer por o Borboleta não é foda, né? O Bortoleto, o pessoal chama ele de Borboleta, fica isso na cabeça. E torcer pro Bortoleta agora, né? Que é o brasileiro que tá na Fórmula 1, tem uma classificação boa. E a gente sabe que o Mônaco é um GP com muito luxo, muita história, e eu tô muito ansioso para assistir esse GP. Esse é um que eu com certeza não perco. Eu assisto normalmente, a não ser os que tem um horário muito diferente, que aí cai, pô, é impossível, de madrugada, eu não vou parar para assistir, aí desculpem. Mas esses que são em horários mais convencionais, esse com certeza eu vou assistir. Eu vou ter a minha pipoquinha ali e vou estar na frente da TV assistindo. E se você gostou do vídeo também, novamente, deixe seu like, se inscreva no canal e mande para pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. É isso. É isso. Valeu, pessoal. Até o próximo. É mais.